aqui é a Letícia. Conforme prometido nos últimos vídeos, né, e muita gente me pediu, eu vou fazer uma série de vídeos sobre a teoria queer, falando um pouco do panorama histórico, sobre os princípios básicos. E por ser um tema bastante complexo e bastante denso, eu acho que convém dividir em vários vídeos do que fazer um vídeo longo com muito conteúdo e que, né, vai acabar ficando um pouco cansativo e meio perdido assim, né. Então esse primeiro vídeo aqui vai falar sobre o panorama histórico do conceito de gênero, do conceito de sexualidade no decorrer, né, do tempo que levou à construção da teoria queer. Então vamos lá. Tudo isso começa, né, essa discussão começa lá na Antiguidade Clássica com Aristóteles e a noção essencialista do gênero, né, a noção essencialista do que era homem, do que era mulher, muito pautado na biologia, né, na mulher tendo filho, uma série de questões, e que colocava a mulher como naturalmente inferior ao homem, por questões biológicas, por questões, né, muitas, e que era muito marcado essa questão do natural, assim, né, que isso era o natural. Essa noção essencialista, ela continuou durante toda a história, então ali, por diferentes motivos, né, não tanto assim, né, com a filosofia, como na idade clássica, mas depois na Idade Média, por questões morais, isso foi, né, se perpassando. Isso ficou muito forte no século XX, porque passaram, a partir dessa ideia de essência de algo natural, que muito antes era moral, com a revolução científica isso fica pautada na ciência. E aí se estabelecem papéis muito bem definidos para o homem e para a mulher, que até então muitas vezes eram dúbios, ou muitas vezes eram por questões morais mesmo, e aí passam a ser por questões científicas, né, teoricamente científicas, né. E aí, nesse contexto do início do século XX, da primeira metade do século XX, com esses papéis muito bem definidos para homens e para mulheres, que começa a discussão de onde isso veio e o porquê disso. E aí, nesse contexto, vem Simone de Beauvoir com o Segundo Sexo, em que ela vai discutir essa questão desses papéis e começar a pensar numa separação entre o sexo e o gênero. Então ela vai falar que não se nasce mulher, torna-se mulher, porque o papel mulher, né, a ideia mulher, é algo que é construído em oposição à ideia de homem, e que isso seria separado do corpo, né? Separado em termos, porque isso, como isso é construído historicamente, é sempre naquele corpo que essas palavras são colocadas, de homem e mulher. Mas ela vai começar a pensar, né, e a discutir essa questão de separar. Ela não chega a falar dessa separação, né? Mas ela começa a questionar essas questões dos papéis não sendo vinculados a esse corpo e sendo algo colocado para essas pessoas. Então a mulher tem que ficar em casa, o homem fica na rua, né? Então a dimensão do público e privado, que começa a ser muito discutida no século XX, é que vai trazer essas questões à tona, né? O que a mulher pode fazer. Então o homem trabalha e a mulher fica em casa. O homem fala em público, a mulher não. O homem vota e a mulher não. Que nem aí começa no final do século XIX, essa questão do movimento sufragista, que é o que começa o feminismo, né? E é com o feminismo que vai começar essas discussões. Aí na década de 70, as feministas inglesas, elas começam a discutir a criação do termo gênero. Então elas propõem essa criação do termo gênero como uma forma de criticar e contra as teses essencialistas. Porque aí elas colocam que o sexo seriam se referiria às questões anatômicas e o gênero se referiria a essa questão social e histórica. Essa separação tinha como objetivo e contra e superar as teses essencialistas que colocavam um vinculado ao outro. Então, por conta do corpo dessa pessoa, por conta da biologia, da anatomia, ela tinha um gênero e por conta disso ela tinha um papel social X. A ideia delas de separar, então, de falar, olha, então, isso aqui é socialmente constituído em cima disso, era falar que isso aqui podia, não necessariamente tinha vinculação
com esses papéis. Então, que o corpo não precisava necessariamente, não tinha uma ligação com esses papéis, e que essa ideia tinha sido construída por conta dessa questão dos papéis e dessa questão de não poder fazer determinadas coisas e disso ser cerceado o tempo todo por conta de supostamente algo biológico, e é nisso que elas vão tentar separar. E é nessa tentativa que vem a questão da criação do termo gênero, por causa dos papéis. Só que aí, na década de 80, as feministas de vertente pós-estruturalista, principalmente as feministas não brancas e não heterossexuais, elas começam a discutir essa divisão binária entre homem e mulher, homossexual, heterossexual, essas divisões que só colocam duas categorias. Então, se também o sexo e o gênero. E elas vão começar a questionar até onde isso cabe, sabe? Se você me acompanha e você também estuda psicanálise ou, né, na psicologia de maneira geral a gente tem um pouco isso, a gente sabe que as individualidades são muito individuais. Então, assim, cada pessoa, mesmo uma mulher ou um homem, dentro da sua masculinidade ou sua feminilidade, vão viver essas experiências de maneiras diferentes. O que essas feministas vão começar a questionar é o porquê dessas caixas específicas, desses padrões específicos para um e para outro, e por que um é considerado de uma forma e o outro considerado de outra. Por que o padrão universal é o padrão do homem heterossexual branco, e os outros são colocados numa outra caixinha e que, né, não fogem, não se encaixam nesse padrão, e aí sofrem uma série de exclusões sociais. E elas vão começar a questionar essas caixas e esses rótulos. Então, assim, esse é o panorama geral de como essa questão do gênero foi tratada no decorrer histórico e que culminou a partir daí na teoria queer. Eu vou fazer vídeos curtos para tentar ficar mais sucinta. Então, esse é o panorama histórico. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, eu vou deixar o link aqui embaixo para um slide que eu fiz um mini curso que eu apresentei, que eu ministrei na Estácio no ano passado, que vai falar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer pergunta vocês podem botar aqui também que eu vou responder, tá bom? Fiquem de olho que no próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre a teoria queer, tá? Até a próxima. Tchau!